Olá, meu nome é Cristiane Leal, eu sou atriz do Grupo Imagem, sou também pesquisadora e este é o Dramaturgia de Mulheres. Este projeto é realizado através do Governo Federal, da Secretaria de Turismo do Governo Federal, da Secretaria Especial de Cultura do Governo Federal, do Governo do Estado de Goiás e da Secretaria de Cultura do Estado de Goiás. Bom, neste Dramaturgia de Mulheres eu quero falar um pouco sobre o lugar da mulher nesse espaço de tessitura do teatro que é a dramaturgia. Eu vou falar mais um pouco adiante sobre esse conceito de dramaturgia, né, se é a dramaturgia da cena, se é a dramaturgia do texto, são as duas coisas juntas, e as especificidades da mulher nessa ideia de dramaturgia, mas pensar a mulher na sua própria representação, na sua forma de trazer o seu olhar sobre si mesma, sobre como ela vê o mundo, sobre como que ela reconstrói o mundo. E para isso vou me valer de algumas autoras, de algumas dramaturgas brasileiras, e principalmente refletir sobre esse lugar, né, que nem sempre foi ocupado, na verdade, recentemente vem sendo ocupado por mulheres, graças às suas lutas, né, de ocupação, de representatividade e de um espaço público. Muitas mulheres, né, muitos coletivos têm se organizado em torno dessa temática, pesquisas estão sendo feitas, eu destaco, por exemplo, a pesquisa da professora Natasha Centenário, que é dramaturga. Nesse momento, por exemplo, ela está fazendo um levantamento das dramaturgias produzidas no Rio Grande do Sul, pensando, né, que dramaturgias são essas, quais são as temáticas que as mulheres estão tratando. E interessante, falando ainda, né, na dramaturgia da Natasha Centenário, uma vez eu assisti a uma live que ela realizou, né, com a Renata Brito, e lá ela citou o nome de uma dramaturga, de uma diretora de teatro chamada Fernanda Moreno. E eu achei muito forte, muito potente o que ela disse. Ela disse o seguinte, né, a Fernanda Moreno, citada pela Natasha Centenário, que aquilo que ela queria dizer no teatro não estava escrito, que ela não encontrava textos que dissessem aquilo que ela queria dizer. E foi por isso que ela começou a escrever. Eu acho isso muito forte, né? Pensando na quantidade de textos que existem em torno da mulher, né? Uma lista de mulheres que podem ser levantadas na dramaturgia ocidental, por exemplo, e mesmo assim, né? Claro que assim, evidentemente, as dimensões e as variações e a complexidade da mulher não estão representadas nesses textos. E aí depois me ocorreu também uma entrevista da Grace Passot, que na minha opinião é um dos maiores fenômenos da dramaturgia contemporânea do Brasil, né? Grace Passot, que é uma mineira, é dramaturga, é diretora de teatro, é atriz. E em uma dessas entrevistas, né, das várias entrevistas que ela deu, ela refletiu sobre a palavra e refletiu sobre a palavra ser uma expressão original de uma voz e o lugar do teatro como um espaço de escuta dessa palavra, né? Então, ou seja, existe um anseio por parte dessas mulheres de se apropriarem da palavra, de se apropriarem do texto, de se apropriarem de uma escuta, de toda uma logística, de uma estrutura, de uma linguagem para que essa palavra seja dita. E é nesse sentido que pode ser que as mulheres, né, uma hipótese que eu estou levantando, pode ser que as mulheres estejam ressignificando a noção de dramaturgia nesse tempo contemporâneo. Bom, eu quero voltar um pouco sobre aquilo que eu acabei de dizer em relação ao teatro ser um lugar de voz original. Mas eu queria voltar um pouco na fala da Grace Passot, da Fernanda Moreno, e trazer também uma fala da Hilda Ilst na relação que elas têm com o teatro e com a escrita dramatúrgica.
Então, nessa live, né, que eu falei agora há pouco, em que a Natasha Centenário está, ela cita a Fernanda Moreno, e a Fernanda Moreno diz: não havia textos que dissessem o que eu queria dizer, então eu comecei a escrever. Aí depois, numa entrevista, a Grace Passot diz que seria no teatro a possibilidade de realização de uma voz original. E depois a Hilda Hilst, numa entrevista, se não me engano, ao Wilton Viana, no Jornal de Campinas, ela vai falar sobre a sua escrita dramatúrgica, né? Por que o teatro? Depois de uma carreira já consolidada como poeta, ela vai continuar escrevendo ficção, vai continuar escrevendo poesia, mas ela dedicou ali 3 anos da sua vida escrevendo teatro, né? De 67 a 69. E ela vai dizer que era uma necessidade urgente de comunicação. O que me traz, né, essas vozes dessas mulheres quando estão recorrendo ao teatro para serem representadas? Primeiro, o que eu percebo é que são mulheres em busca de uma voz. E isso na Grace Passot acaba se constituindo em peça, né? Ela tem uma peça que se chama Vaga Carne, que é a história de uma voz que invade um corpo, e é um corpo de uma mulher, é um corpo de uma mulher negra. Eu vou falar sobre esse texto mais adiante. Então, são mulheres em busca de uma voz, são mulheres em busca de uma representatividade e em busca de uma linguagem e de comunicação que talvez a logística da publicação em livro, por exemplo, não atenderia a essa necessidade urgente de comunicação, de escuta, de trazer visões sobre o mundo, olhares sobre o mundo que não existem. Então, são mulheres que encontram numa linguagem da presença, numa linguagem da cena, mas também pela força expressiva das palavras, questionando, tensionando essa força expressiva das palavras dentro do próprio teatro. Então, há uma necessidade de dizer, há uma necessidade de falar, há uma necessidade de busca da voz e numa relação tensa com as palavras, mas também numa necessidade de dar corpo a essas palavras. Então, há uma tensão aí entre a palavra verbal, a poesia, né? A Grace Passot tem um texto poético, a Natasha Centenário também tem um texto poético, a Hilda Hilst tem um teatro completamente poético. Então, há uma busca dessas mulheres, pelo menos dessas 3, mas eu observo em outras também, e até em outros gêneros, como no romance, como na poesia, essa busca de voz, e no caso do teatro, a busca de ser ouvida, né? A necessidade de ser ouvida e de presentificar e corporificar essa voz. E aí, pensando nessa voz, né, da necessidade de ter voz, da necessidade de ser sujeito da sua representação, ser sujeita, né, da sua representação. De ser representada não só como um objeto de desejo, ou então centrada na figura da mãe, né? As mães são muito presentes na dramaturgia. Me recordo agora das mães do Lorca, né? Das mulheres que são mulheres muito fortes, mas de pensar toda uma complexidade, uma subjetividade que envolve esse olhar sobre o mundo e que envolve um olhar sobre si mesmo. E aí o que a gente tem, né? Uma menina, uma criança, uma jovem que cresce, né? Que se desenvolve apenas nesse imaginário de mãe, de noiva, de namorada, né? De uma construção muito simplista da subjetividade da mulher, de subjetividade feminina. Ela não vai se sentir presente nesse mundo, né? Eu estou pensando também
nas mulheres que estão em casa, né, que estão grudadas no trabalho doméstico, e apesar de tantos avanços, né, com a divisão do trabalho, a gente ainda é muito presente, dependendo, principalmente nas classes mais baixas, ainda é muito presente uma divisão desigual de atividades, de tarefas domésticas, uma divisão desigual na criação dos filhos, um desrespeito à individualidade, à subjetividade, à solidão da mulher dentro da casa, né? Parece que a mulher e a casa é um corpo só, né? E eu percebo também a dificuldade de muitas mulheres, sobretudo de classes mais baixas, né? Porque as mulheres de elite, as mulheres de classe alta já de alguma maneira gozam, né, da sua liberdade enquanto mulheres, né, já se desprenderam da sua casa, do seu ambiente doméstico, porque existe uma outra mulher lá fazendo esse serviço para ela, ou para eles, né, não só para ela, mas pensando nessa ideia de desprendimento de corpo e de casa, mas de pensar outras possibilidades de vivência para essas mulheres, né? E o teatro nesse lugar de potente comunicador, né, de corporificação dessas novas realidades, de vislumbramento dessas novas realidades. E aí as mulheres vão desnaturalizando essa relação impregnada com o ambiente doméstico. Aliás, uma das grandes lutas do movimento feminista foi tornar político um assunto que era simplesmente reduzido ao ambiente doméstico, né? Então, são possibilidades outras de experiência feminina, de experiência de mulher. E mesmo esse lugar da maternidade, depois eu quero falar um pouco mais sobre a maternidade, né? Principalmente em alguns textos de representação dramatúrgica dessa maternidade, como ela funciona para outras realidades que não sejam apenas numa relação heteroafetiva, que não seja simplesmente pelo olhar da visceralidade da mulher em relação à sua maternidade, mas em conflito de mulher e sujeito, de mulher mãe, né? Quando a maternidade vai objetificando a mulher e vai sufocando as suas identidades, né? A sua descoberta. E ainda pensando numa relação com um companheiro ou com uma companheira, né, o quanto essa maternidade vai tomando outras possibilidades de relações com as pessoas e com o mundo. Mas tem uma outra coisa que me ocorre aqui agora, que sim, né, aí é uma questão de logística do teatro. Mas quem vai ao teatro, né? Quais são as classes que vão ao teatro? Se a gente pensar no teatro apenas como espaço, né, físico, aquele espaço do palco italiano, né, então existe uma classe específica que frequenta esse espaço. Mas se a gente pensar no teatro popular, no teatro de rua, que vai até os espaços, né, que ressignifica tablados, que ressignifica espaços, então a gente tem uma possibilidade mais democrática de representatividade de mulheres, né, de essas mulheres que estão lá, né, a mulher que está lavando a roupa, a mulher que está cuidando do fogão, a mulher cujo corpo ela é uma mulher que cria um corpo só com o corpo da casa, que não se dissocia desse ambiente. De repente ela assiste a um espetáculo e consegue ir fazendo esses desmembramentos, né? Se descobrir mulher, descobrir o seu desejo, a sua sexualidade, se perceber como alguém além desse espaço, né? Então, nesse sentido, né, pensando no teatro popular, na expressão popular do teatro e também em políticas públicas de acessibilidade a esse teatro, né? Então, não só uma questão de criação estética, não só uma questão de criação artística, mas também de logística, de estrutura social, para que essas descobertas ou esses reconhecimentos de subjetividade, de identidades, aconteçam de fato. E aí, falando um pouco sobre a mulher na dramaturgia, né? Estou pensando aqui ainda a dramaturgia dentro desse lugar
de texto, desse lugar antigo, né, de texto verbal. Quando a dramaturgia era escrita por um poeta ou um escritor, e raras vezes era alguém que de fato estava ligado à prática cênica, né? Com exceção de alguns autores, né? Eu recordo aqui do Molière, do Shakespeare, mas vamos pensar, eu tenho uma lista aqui de mulheres que eu fui levantando, do quanto existem, né, mulheres no teatro. Olha só, tem nas tragédias gregas a Antígona, a Medeia, a Fedra, a Electra. As mulheres na comédia greco-latina, a Lisístrata, do Aristófanes, as concubinas, do Plauto, a sogra, de Terêncio. E aí a gente tem as várias mulheres do Martins Pena. A gente tem o caso da Nora Helmer, do Ibsen, que é um caso interessante para pensar subjetividade das mulheres. A Lady Markby, do Oscar Wilde. A senhorita Júlia de Stringer, que é uma mulher em busca da sua liberdade sexual. As mulheres de Shakespeare, né? A Catarina, a Pórcia, a Nerissa. A Pórcia, a Nerissa e a Jéssica são do Mercador de Veneza. A Catarina, que é da Megera Domada. A Julieta, do Romeu e Julieta. A Lady Macbeth, do Macbeth. A Ofélia, do Hamlet, que é uma personagem interessante. A Desdémona, de Otelo. Ou seja, são muitas mulheres no teatro, né? Muitas mulheres no teatro, vamos dizer assim, canônico, clássico, europeu, eurocentrista, né? Mas o que me ocorre lendo, né, essas mulheres? Primeiro, se a gente for pensar, todas essas mulheres estão no ambiente doméstico, né? Talvez todas seria exagero, mas estou aqui levantando aqui, pelo menos os nomes que eu levantei aqui, todas essas mulheres, mesmo Antígona, que vai enfrentar o rei, mas vai enfrentar porque o seu ambiente doméstico foi ultrajado. Ela queria enterrar o seu irmão. A Medeia também, né? Ela é o seu... Se bem que a Medeia, ela se sente traída, né? Mas é também a mulher somente nesse lugar do relacionamento amoroso. É outro lugar recorrente na dramaturgia. A mulher, ou é a mulher mãe, é a mulher irmã, ou é a mulher noiva, esposa, né? Sempre em relação a um outro, geralmente a um homem. Mas o que essas mulheres diriam de si mesmas? Né? O que elas falariam? Será que elas estariam nesses lugares? Ou se estivessem nesses lugares, né, quando escritas por elas mesmas, qual seria a relação de mundo que elas teriam com o mundo? E que estruturas dramáticas existiriam? Né? Será que nós teríamos a mesma estrutura aristotélica, pensando lá na tragédia antiga, ou mesmo nos dramas mais modernos? E aí eu fico pensando, né, só uma provocação, o quanto da escrita dessas dramaturgias não teriam uma colaboração de mulheres. Né? Então, esse é um fato, é um dado histórico, existem casos assim, né, inclusive de montadores, de produtores, brasileiros inclusive, em que as mulheres estavam ali também colaborando com os textos, né? Ora com seus próprios textos, nem sempre com seus próprios textos, mas pensando, por exemplo, nessa colaboração. Né? O quanto o anonimato das mulheres também não estariam nessa colaboração dramatúrgica. Então, mulheres a gente tem muitas, né, na dramaturgia. Mas, para Fernanda Moreno ter dito, olha, o que eu queria dizer eu não encontrava, então, o que se dizia sobre essas mulheres não atingia imediatamente aquilo que elas viam de si, aquilo que elas percebiam de si. Vamos pensar, por exemplo, na Pórcia, do Mercador de Veneza. Ela era uma mulher
que tinha um pai que deixou para ela ali três baús, e ela se casaria com um homem que escolhesse o baú correto, né, o baú adequado. E ela sim, ela manipula esse baú, mas manipula de uma forma como se ela estivesse ali seduzindo, mas sempre a mulher, né? Por que ela não poderia ser simplesmente uma princesa? Né? Então, a estrutura social, né, dessas mulheres é sempre em função de um casamento, é sempre em função de uma maternidade. E existem outras estruturas, não que o amor não estivesse presente, não fosse algo importante para a mulher, mas que outras estruturas elas poderiam estar pensando, por exemplo, sobre o próprio teatro. Né? Então, é uma questão de pensar não só a sua representatividade, mas de pensar o que é o teatro em si. E o quanto de colaboração das mulheres houve na concepção e no avanço dos debates do próprio teatro, da própria dramaturgia. Né? O que essas mulheres pensavam sobre o que era dramaturgia. Nesse sentido, né, é mais do que ser vista e ser ouvida, mas de também reestruturar e reorganizar uma concepção científica, uma concepção artística, uma concepção filosófica sobre o mundo, né? Trazer a participação dela para essas concepções. Eu queria trazer aqui um pouquinho, só para a gente pensar essa construção simplificada, né? E única, ou seja, sem complexidade, sem nuances, da figura da mulher. A partir de um trechinho que eu trouxe aqui, de um discurso do Hipólito. Hipólito é uma peça, aqui eu estou trazendo a peça do Eurípides, que conta a história da Fedra que se apaixona pelo seu enteado. Né? Então, Hipólito é como se, primeiro, né, a paixão de Fedra pelo seu enteado é uma artimanha da deusa Afrodite que foi rechaçada por Hipólito, que preferiu Ártemis. Então, assim, primeiro, a gente tem assim, uma série de situações, né? Quer dizer, o Hipólito ele recebe um castigo dos deuses porque rechaçou a deusa do amor. Aí ele tem um discurso, esse discurso é assim, bastante recorrente, né? Como exemplo de discurso misógino. E é curioso como é que há um incômodo em relação às mulheres inteligentes. Olha só o que ele diz. Quando ele descobre que a Fedra está apaixonada por ele, né? Algo tão simples, né? Uma paixão. Olha o que ele diz. Que na verdade acaba sendo um olhar que explode sobre as mulheres. Ah, Zeus, por que impões ao homem o flagelo de mau caráter chamado mulher e o mostras à luz do sol? Se desejavas propagar a raça dos mortais, não seriam as mulheres que deverias dar os meios para isso. Em troca de ouro ou ferro ou do pesado bronze depositado em teus altares, deverias ter concedido aos homens meios de comprar, segundo as suas oferendas, o direito de ter os próprios filhos e poder viver livres da raça feminina em suas casas. Olha só, né, o Hipólito querendo ficar grávido, talvez hoje seja possível. Eis a prova de que a mulher é um grande mal. O pai que lhe deu vida e a criou, concede-lhe, o pai que deu a vida e lhe criou, concede-lhe para livrar-se desse mal, um dote, e pode assim mandá-la um dia para outro lugar. Por sua vez, aquele que recebe em casa essa raça fatal, esmera-se em cobrir com adornos belos o ídolo indesejável, mas para ornamentá-la com lindos vestidos, aos poucos o infeliz vê os seus bens sumirem. Não há, como se a mulher só fosse isso, né? Só fosse adorno. Não há muitas alternativas. Se ele teve a sorte de aliar-se a uma família boa, em atenção a seus parentes, é forçado a conviver com uma mulher desagradável.
Se para conseguir uma boa mulher o pretendente aceita seus sogros inúteis, para ter o seu bem, ele suporta um mal. A sorte menos má é receber em casa alguma nem é notada. Ah, sim, aí vem aqui uma outra parte. Ó. Detesto a mulher pensante e faço votos para que em meu lar futuro jamais haja com mais inteligência que a meramente necessária ao próprio sexo. O fato é que Cipres faz a perversidade nascer principalmente na mulher pensante. Olha como a mulher pensante é temida, né? As ignorantes não chegam a ser perversas pelas limitações de sua inteligência. Não deveriam as criadas acercar-se de suas donas. Teriam de restringir-se ao convívio silente dos irracionais. Assim não falariam a nenhuma delas, nem delas jamais ouviriam a palavra. De fato, vêem-se mulheres pervertidas, tecendo na intimidade planos pérfidos que são levados para fora por criadas. Primeiro ele traz esse discurso de ódio mesmo, né? De ódio à mulher, uma configuração de mulher que é para o sexo, uma configuração de mulher que é criada e nascida e depois como se o pai estivesse pagando para tirá-la, né, de casa e levá-la para adiante. Como se fosse um pedaço, né, um pedaço de carne, um pedaço de, sei lá, né? E aí, depois, né, o que mais me chama atenção é o quanto a inteligência da mulher é convertida em perversidade. Né? Ou seja, a mulher não pode ser inteligente. A mulher inteligente é perversa. E aí, nesse discurso dele, né, a gente tem uma consolidação, né, antiga de linhas de força da estrutura sexista e machista que a gente tem até hoje. Vamos pensar, primeiro, mesmo com muitos esforços dos estudos pós-coloniais, mesmo com o destronamento do discurso hegemônico europeu em várias dimensões, né, no pensamento humano e principalmente no mundo, né, a força greco-latina é muito presente. Né, essa cultura europeia ainda é muito presente, né? Por isso o esforço num processo de descolonização desse pensamento. E essa força aqui, né, nesse texto, ela alimenta muito do que a gente tem relacionado à violência contra mulheres, né, a relações abusivas, a objetificação, né, a própria objetificação da mulher. Então, é um discurso de milênios, né? De milênios de anos que se reafirma e que se mantém por séculos e séculos e séculos, né? Já que são milênios, não é mais do que séculos. Por outro lado, né, quando a gente tem as mulheres falando sobre a sua perspicácia, elas estão no lugar de dar voz, de salvamento, de comunicação, de usar a literatura, de usar a palavra, de usar as artes como ferramenta, como recurso de libertação individual. E aí a gente tem, por exemplo, o texto da Hilda Ilst, que é o texto América, em que nós temos uma mulher que vai despertar a subjetividade, né, desnaturalizar essa subjetividade objetificada das mulheres. Bom, que América é essa que eu estou falando, né? Estou falando da América, que é uma personagem de uma peça da Hilda Ilst chamada A Empresa. Eu vou trazer um trechinho sobre esse incômodo que existe em torno da mulher que pergunta, em torno da mulher inteligente. Deixa eu só trocar as mídias aqui. Vou pegar o livro da Hilda Ilst, esse livro aqui, o teatro completo dela. E aí, na segunda cena, né, em que a América
Primeiro, né, ela tem um comportamento que incomoda, porque ela tem assim uma certa influência. Elas estão ali numa escola convento e a América traz muitas histórias, né, não só para divertir aquelas mulheres, mas para suscitar reflexões entre elas, né? E isso chama a atenção das autoridades do convento. E aí nessa segunda cena a gente tem o seguinte, né? Tem o Monsenhor, um diálogo do Monsenhor com a América. Olha só como é que ela descreve, né? As mudanças de cena são muito rápidas. Luz intensa sobre o plano A, onde já está a América e o Monsenhor. Cadeira negra de espaldar muito alto para o Monsenhor e um banco para a América, né? Já sugerindo esse lugar de autoridade. Monsenhor num tom paternal. Minha filha, certas condutas podem parecer inofensivas, mas não são. Às vezes, nem sabemos o mal que provocamos. Você me compreende? Isso lembra um pouco o discurso do Santo Inquérito, né? Da Branca Dias com o padre. Também existe uma tentativa de conversar ali com a Branca Dias em relação às atitudes que são vistas com maldade, sob o olhar de maldade do padre, né? E aqui o Monsenhor também faz essa leitura da conversa que ela tem com as outras mulheres. Você me compreende, América seca? Sim, senhor. Aí o Monsenhor com firmeza. Bem, a informação que tive da irmã superintendente foi a de que você tem muita influência entre as suas colegas de classe e também entre as postulantes. Isso é bom. Uma vocação de liderança. E aí a gente tem outra questão que é abordada aqui, que é a apropriação dessa inteligência. Né? Não é só a inteligência vista com perversidade, mas a colonização dessa inteligência, né? A escravização dessa inteligência. Isso vai se dar aqui também no texto A Empresa. No entanto, é preciso saber aproveitá-la, conduzir sim, se isso lhe for dado, mas em direção a um caminho claro. Ou seja, a um caminho que o interessa. Né? Você me compreende, América? Sim, Monsenhor. E o Monsenhor? E tem sido assim a sua conduta? Aí a América, olha o que ela diz. Monsenhor, eu digo as coisas que penso. Só isso. Se elas são más, não sei. Muitas vezes eu nem sei quem sou. Mas penso que não há mal nenhum em perguntar o que não se entende. Eu gosto de fazer perguntas, mas a irmã superintendente quase nunca me responde e sempre se aborrece comigo. Assim é que começam as coisas, com as perguntas. Monsenhor interessado. E que espécie de perguntas você faz? América. Perguntas. Monsenhor, sei. Mas diz uma delas. Aí a América responde. Uma que ela se aborreceu foi sobre a Nossa Senhora. E Monsenhor, o que é sobre a Nossa Senhora? Eu perguntei como é possível existir a frase Nossa Senhora foi virgem antes do parto, no parto e depois do parto. E aqui, né, ela está fazendo uma pergunta. E essa pergunta incomoda muito. Qual é o problema com a pergunta? É o Monsenhor brando. Não nos cabe o julgamento dessas revelações. É preciso ter fé. América, mas eu penso. E o Monsenhor, amável, mas firme. Olha como a escrita da Hilda Hilst reconhece a amabilidade, né? Porque há uma tentativa do Monsenhor ali, talvez dentro da sua fé, uma busca por diálogo, né? Mas essa busca de diálogo ela acaba depois se desconstruindo, né? Ele acaba depois, num outro momento, se revestindo de absoluto autoritarismo. Mas a fé não pretende que você deixe de pensar. A fé não pretende que você abdique de sua inteligência. E América, sorrindo com tímido desdém. Mas isso não é lógico. Como posso acreditar numa coisa que é absurda? Todo mundo sabe o que é impossível ser virgem e dar à luz. Monsenhor grave, há verdades imutáveis, divinas. Aos poucos, pela fé, todas as dúvidas tornar-se-ão verdades, também no seu espírito, entendeu?
Aí a América, mas, monsenhor, ou seja, ela quer continuar o diálogo, e ele fica impaciente, né, e aborrecido. O mais importante no momento é que não é bem esse tipo de pergunta petulante que aborrece as irmãs. América, sei que você é inteligente. É preciso agradecer a Deus essa qualidade. Mas é preciso também submissão diante dos superiores. Fazer perguntas não é tão grave, sempre haverá respostas. Mas querer fascinar pela argúcia, abusar de uma qualidade vital, poder tornar inquieto o coração dos outros. Inquietude de início e depois, você compreende? As pessoas jovens são propensas a dar crédito a um certo brilhantismo. Você é quase brilhante, não é? Mas não tem retaguarda, não tem embasamento. E pode confundir-se e confundir os outros. As alunas e as postulantes são muito jovens, podem fantasiar a seu respeito, podem querer partilhar desse seu brilhantismo. Olha a preocupação, né, de que outras mulheres se tornem inteligentes e a submissão acabe. Isso não é o desejo das superiores. Você compreende? Todas estão perturbadas, modificaram-se. Porque durante o diálogo com as outras jovens, né, a América resgatava dessas jovens as suas vozes. E depois, mais adiante, tem uma outra peça, que se chama O Rato no Muro, da Hilda Ilst, e, assim, é muito curioso, assim, como a Hilda Ilst vai descrevendo, né, com muito detalhe, como é que ela configura esse espaço, e ela faz isso com um lirismo, assim, muito atraente. E aí a peça, né, o Rato no Muro, começa com 9 freiras juntas dizendo: nós somos um, nós somos apenas um só rosto. E aí nós temos várias essas irmãs são enumeradas, na verdade elas vão sendo identificadas pelas letras, né? Irmã A, irmã B, irmã C, irmã D, irmã E, F, G, H e I. E aí a gente tem entre essas irmãs uma irmã H, né? Uma irmã que tenta recuperar alguma subjetividade nessas mulheres, né? Ela tenta provocar reflexões entre essas outras mulheres. E aqui tem um texto lindo, né, que ela diz assim: mas tu serás assim tão velho e tão triste, falando sobre o anjo, né? Eu poderia ainda te cantar como um dia te cantei? Ah, se algum irmão de sangue, de poesia, mágoa de duplas cores no meu manto, testemunhou seu anjo em muitos cantos, eu, de alma tão sofrida de inocências, o meu não cantaria? E antes deste amor que passeio entre sombras, tantas luzes ausentes e veladas fontes. Então essa irmã H, ela tem um olhar diferente sobre a vida, e tem uma observação, enquanto as outras, elas têm raras memórias da sua vida enquanto crianças. Existe uma cena em que essas irmãs vão tentando recuperar alguma memória das suas vidas, das suas subjetividades. Mas, no caso do teatro da Hilda Ilst, né, não existe um final em que essas mulheres experimentam essa transformação. Elas se inquietam, sim, há uma agitação entre elas, tanto lá na empresa quanto aqui no Rato no Muro, mas o que a gente tem é um retorno a essa condição submissa do início, né? A peça começa e inicia com o mesmo canto, né? Nós somos um corpo, um só corpo, um. Né? Então, não há uma perspectiva esperançosa, né, de reconstrução, de reconstituição da realidade no teatro da Hilda Ilst. Há uma visão distópica do mundo mesmo. Mas o que nós temos aqui, né, são mulheres buscando a sua subjetividade,
mulheres inteligentes nesse processo de busca de sua subjetividade e, novamente, aqui esse olhar de que a inteligência da mulher incomoda, né? É uma inteligência que causa medo, que causa perturbação em estruturas totalitárias, né? Em estruturas autoritárias. Então, pensando nesse texto da Hilda Ilst, né, nessa visão distópica e de um texto extremamente lírico, ela, inclusive, à época, né, da apresentação do Verdugo, ela teve algumas críticas. Eu me lembro de uma crítica do Sábato Magaldi, que o texto seria belo, mas que ele não convence, que haveria, assim, uma dificuldade com a linguagem cênica dos textos da Hilda Ilst, para aquela época, né? Década de 60, 68, foi quando esse texto foi para a cena. Mas ele estava, talvez, fazendo essa leitura dentro de uma estrutura dramática daquele tempo, né? E eu me lembro também de uma entrevista que a Hilda Ilst deu, em que ela dizia que o seu teatro era para gerações futuras, né, para um tempo futuro. E agora a gente tem percebido, né, tem visto cada vez mais o teatro dela, ao contrário da época em que foram escritos, o teatro dela indo para cenas, né? Recentemente eu vi o Instituto Hilda Ilst em parceria com alguns grupos de teatro, com alguns diretores, diretoras e atores e atrizes, realizando leitura dramática de algumas dessas peças. Isso me leva também a pensar esse lugar do texto verbal dentro do teatro. E eu queria conversar um pouco sobre isso também, sobre esse lugar do texto. Antes, o texto no teatro não trazia uma ideia de teatro de fato, né? Ele não configura o gênero dramático, mas o gênero dramático seria um conjunto de outros elementos, e aí vem um texto, por exemplo, da Hilda Ilst, um texto da Leila Assunção, ou o texto da Grace Passot, o texto da Denise Stoklos, por exemplo, em que a poesia é muito presente, portanto, em uma poesia que se dá por meio das palavras, né? E aí, em relação a isso, eu queria só trazer assim, uma fala da Hilda Ilst, quando ela fala de situações extremas, né? Como é a relação da poesia com situações extremas. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Saiu da página, mas eu vou achar. Aguardem aí, gente. Estou chegando. Essa frase foi colocada nessa edição da obra completa dela para a peça As Aves da Noite. A peça As Aves da Noite é uma peça que se passa numa cela da fome em Auschwitz. E aí, antes da peça, né, ela tem um trecho de uma fala dela, e essa fala foi traga aqui para essa edição. Ela diz o seguinte, olha só: com As Aves da Noite, pretendia ouvir o que foi dito na cela da fome, em Auschwitz. Foi muito difícil. Se os meus personagens parecem demasiadamente poéticos, é porque acredito que só em situações extremas é que a poesia pode eclodir, viva, em verdade. Só em situações extremas é que interrogamos esse grande obscuro que é Deus, com voracidade, desespero e poesia. E aí, quando a gente fala em poesia e em situações extremas, imediatamente eu me lembro do Artaud, quando ele faz essa discussão, né? Lá, em vários manifestos, mas no seu livro Teatro e a Peste,
ele traz a defesa da dissolução da hierarquia entre texto verbal e encenação, entendendo que o fenômeno teatral não é um fenômeno unicamente verbal, mas que se utiliza de outros recursos, de sons, de gestos, de música, de corpo. Então, ele fala da ditadura exclusiva da palavra e, nesse momento, ele está começando a problematizar essa dissociação, na verdade, entre arte e vida. Ele começa questionando a centralidade do texto no teatro, mas ele vai levar isso a situações extremas. E ele vai dizer, né, que o espetáculo prescinde de vários sentidos humanos e precisa de uma linguagem que satisfaça as várias possibilidades de compreensão das coisas. Mas aqui vale uma observação, né, que eu ouço muito essa expressão dele, talvez compreendida num outro lugar. Aqui não se trata da exclusão do texto verbal, da palavra verbal, da encenação, não é? Mas tirar a encenação, tirar o texto dessa centralidade de encenação, como se o texto fosse o único que, de fato, pudesse legitimizar a experiência de vida, a experiência de vida. E aí, lá em O Pesa Nervos, ele vai dizer: não concebo uma obra isolada da vida. E aí a gente tem no Artaud um destronamento da arte enquanto obra. Depois ele diz, né, ele está aqui buscando a não banalização da obra de arte. E aí, nesse sentido, né, não se trata de abdicar da linguagem verbal, mas de não dissociá-la do corpo, da experiência da vida. E aí a gente tem uma tentativa no Artaud, que eu observo, né, e também outras pessoas observaram, o Derrida fala sobre isso lá na Palavra Soprada, de superação dessa dualidade entre corpo e mente, entre obra de arte e artista, entre texto. Ou seja, ele está propondo uma ideia de corpo muito mais ampla, muito mais extrema, muito mais integral. E então se trata de uma forma criativa, de uma experiência criativa visceral e de uma experiência de vida visceral também, né? O que eu vejo, que eu percebo na crueldade artaudiana é uma busca de uma visceralidade de experiência de vida. E essa visceralidade me parece tão próxima da visceralidade das mulheres, por exemplo, né? Não exclusiva, é claro, mas da presença dos gritos, né? O quanto o elemento o grito, ele está presente nas narrativas escritas por mulheres, né? Como ele é recorrente, o grito, eu percebo isso, essa ideia extremada de vida, que vem de um silenciamento, né? De um silenciamento social, estruturado. Então, como um desespero, nas obras da Erdoeste a gente tem muito isso, né? O desespero, o grito, a tentativa até o fim, né? de salvação da dignidade humana, de preservação da humanidade, né? No seu sentido mais extremo. E aí a gente tem no Artaud, né, e é o Quilís que fala isso, que o Artaud, ele está ali iniciando esse processo de desautomatização do corpo, de destronamento da obra de arte, que é a obra de arte, né, essa coisa de obra de arte, na verdade, os limites entre arte e vida, né, são tênues, e em nome de um entrelaçamento singular entre poesia, linguagem
e vida, e pensamento, né, sobretudo. E aí, gente, pensando então nesse lugar do texto verbal no teatro, né? Aí eu volto lá ao que a Grace Passou disse sobre a palavra como voz. A palavra verbal como voz e a corporificação dessa palavra por meio do teatro. Então, depois de todas as discussões, eu vou falar um pouco sobre essa centralidade, né? O teatro não começou com o texto centrado, né? Começou como expressão do corpo. Estou pensando aqui o teatro ocidental. Então, a escrita ainda não tinha essa centralidade na cultura de maneira geral, né? Foi com Hegel depois, a professora Lúcia Romano fala sobre isso, né? Foi com Hegel que o teatro vem para uma dimensão da subjetividade humana, mas é com o mesmo Hegel que essa centralidade do texto se enraiza no drama moderno. E depois, com o teatro físico, a noção de teatralidade ela vai sendo a partir de uma tessitura que envolve também o texto. Então, nesse sentido, inclusive a Lúcia Romano diz, né, que ela lembra que o fenômeno teatral e os tipos de encenação, elas não se definem pelo tipo de texto, mas pelo resultado de uma mobilização de vários recursos. Ficou meio confuso isso que eu falei, então eu vou tentar retomar. A questão é a seguinte: a gente tinha, né, o teatro, estou falando sempre na perspectiva do teatro ocidental, tá? Estou fazendo esse recorte. Existia a figura do poeta ou do escritor que escrevia o texto dramatúrgico. E aí ele enviava para uma companhia de teatro. Tínhamos também a figura de dramaturgos que tinham suas companhias de teatro, né, como eu falei agora há pouco, Molière, Shakespeare. E aí, havia, né, inclusive uma objetificação desse ator em cena, né, que estava ali só em função desse texto teatral. Mas, o que a gente tem a partir do Artaud? Primeiro, a gente tem quando o Artaud problematiza esse lugar central do texto teatral. E aí, lá no Teatro e a Peste, do Teatro Seu Duplo, do Artaud, ele vai problematizar essa centralidade do texto, entendendo que o fenômeno teatral envolve outros recursos, envolve a música, envolve ruídos, envolve corpo, envolve espaço, né? Ele vai falar de uma poética do espaço. E aí, nesse momento, a gente tem um destronamento desse texto dramático. Mas aqui vale uma observação que é a seguinte: não se trata da exclusão da importância da palavra no texto, no teatro, aliás, mas de um deslocamento da sua centralidade. Então, o texto passaria a ser um dos recursos da cena, né? um dos recursos a serem explorados ali, né? Então, o teatro, a cena, seria o resultado de uma mobilização de recursos e se configuraria, então, né, em espetáculo, em teatro. Por quê? Ele está argumentando que são vários sentidos que são convocados, né? Que o teatro prescinde de vários sentidos, não só do texto verbal, né? O teatro prescinde do corpo, da escuta, do olfato, né? Enfim. E aí ele sugere a dança, as artes plásticas, a música, os ruídos e também a poesia como parte de toda essa engrenagem, né, de toda essa rede sensorial que compõe uma cena. Então, ele só está retirando o texto da sua centralidade. É claro que também isso faz parte de uma incessante busca do Artaud de uma arte que não seja dissociada da vida, né? Lá em O Pés a Nervos ele diz: não concebo uma obra de arte isolada da vida.
E aí a gente tem uma outra discussão no Artaud, que é o destronamento da obra de arte. E uma forma de combater a banalização, né, e uma artificialização da obra de arte, porque ela está dissociada dos extremismos, da visceralidade que é a experiência humana, que é a existência humana, né? Então, ele diz que não se trata abdicar da linguagem verbal, porque o problema não reside nela em si, mas em sua distância com o corpo. E aí tem uma outra leitura que o Derrida faz também, né, que é a superação de uma dualidade entre corpo e palavra, entre corpo e mente, né, e entre palavra e corpo de uma maneira geral, né. E aí lá no Pesa-Nervos o Artaud ainda diz: sou testemunho, sou o único testemunho de mim próprio. Então talvez ele está ali, se eu estivesse questionando sobre essas mediações, né, e que dissociam a experiência artística da experiência corporal, né, enfim. Então, mas aí o que o Artaud estava fazendo? Né? Ele estava anunciando de uma forma visceral e radical, lá nos anos 30, nos anos 40, aquilo que vai ser objeto de estudo nos anos 60, que é esse processo de descolonização do corpo. E quem fala isso é o Quilice. Ele diz que o corpo sem órgãos, né, essa noção de corpo sem órgãos do Artaud, é um processo de descolonização e de desautomatização do corpo dentro de um entrelaçamento singular entre poesia, linguagem e pensamento. A professora Lúcia Romano tem um livro chamado O Teatro do Corpo Manifesto, Teatro Físico, e ela tem um capítulo em que ela dedica para o estudo da dramaturgia, né, desse lugar do texto. Ela lembra que o fenômeno teatral e os tipos de encenação não se definem pelo texto, mas, como eu disse agora há pouco, pelo resultado da mobilização de uma série de recursos, inclusive verbais, ou não, né? E, a partir disso, o gênero teatral é definido. Então, uma comédia não é uma comédia porque o texto é uma comédia, mas como resultado de todo um processo de espaço, de cena, de corpo e de recursos outros que tornam aquela cena uma comédia. E aí ela vai dizer o seguinte, né? Mas mesmo assim, mesmo o teatro sendo uma arte do corpo, inclusive lá no teatro grego, em que a escrita não tinha tanta centralidade assim. Aliás, o Paul Zontor vai falar sobre isso, né? Que o evento teatral é um processo complexo de leitura, né? Porque ele parte de uma ideia de leitura como performance, e aí depois o corpo vai sendo tecnicizado em função de uma leitura silenciosa de registros textuais. O professor Solomon, da Universidade Federal, fala sobre isso, né? Sobre o quanto o corpo foi sendo censurado em relação à leitura. Então, essa leitura silenciosa que a gente tem hoje é um resultado de um silenciamento, de um aprisionamento do corpo em função da leitura, que na verdade, na realidade, o corpo e a leitura e o texto, eles formam uma unidade. E aí é uma outra problemática, né? Aí depois ela também fala sobre o Hegel, né, do Hegel trazer o teatro para essa dimensão do sujeito, né, do conflito do sujeito humano, mas também é com Hegel que, no teatro moderno, a centralidade do texto permanece. Daí nós voltamos para a noção de dramaturgia com o Eugênio Barba e com o Nicola Savarese, em que ele recupera a noção de dramaturgia como a arte da cena, da ação.
né, trazer a ideia de dramaturgia em sua origem etimológica, né, na palavra da palavra dramaturgia como algo relacionado à ação. E é nesse sentido que ele entende o texto como resultado de uma noção de entrecruzamento, de entrelaçamento de recursos. Aí trazendo também a etimologia da ideia de texto, né, de tecido, de entrelaçamento. Então, a partir também dessa perspectiva do Eugênio Barba e do Nicolas Savarese, lá na Arte Secreta do Ator, a gente tem essa noção de dramaturgia como resultado de uma tessitura de espaço, verbo, corpo, cena e outras questões sensoriais a que Artaud fazia referência muito tempo antes. E aí ele diz, né, Eugênio Barba e Nicolas Savarese dizem que a dramaturgia pode ser considerada um conceito que unifica texto e cena. E o texto do texto seria o conflito, a história, o núcleo fabular, o elemento programável. Então, nesse sentido, nós temos também uma etimologia do texto voltada ao tecido, tecer, concatenar, costurar. E aí, nesse espaço, a literatura dramática, o texto verbal, é um desses elementos. Acho que agora, talvez, pode ser que sim, pode ser que não, esse percurso da centralidade, descentralidade do texto verbal na dramaturgia fica um pouco mais entendível. Mas o que é mais interessante é que justamente com a afirmação da materialidade cênica híbrida, né, que essa afirmação híbrida da materialidade cênica é que a literatura dramática tem também autonomia para ser dramaturgia, para também buscar as suas experimentações enquanto dramaturgia. E por que eu estou falando que finalmente a dramaturgia poderia ter a sua autonomia? Porque então ela poderia se chamar dramática e também ter experimentações com a linguagem textual dentro dessa estrutura para o teatro, mas sem um compromisso imediato com a cena, sem um compromisso imediato de ser teatro. E mesmo assim carregando elementos e conceitos relacionados ao próprio teatro. Então, por exemplo, só para dar um exemplo, o poema, né? Então, existe uma relação anterior do poema com a música, principalmente nas cantigas medievais, né? Então, os poemas eram cantados. O poema hoje, ele não precisa necessariamente ser música, ele pode ou não ser música, mas carrega em si musicalidade, carrega em si ritmo, carrega em si toda a presença da versão. Vou começar de novo. Só essa parte do poema. Pensando no poema, por exemplo, só para título de exemplo. O poema, ele hoje é lido, mas a relação que ele tinha com a música, né, é bastante anterior. Então, o poema ele chegava às pessoas por meio do corpo e por meio da música. E o que aconteceu? Né? Hoje, o poema ele pode simplesmente ser lido, ele também pode ser musicado. Mas ele carrega em sua constituição a musicalidade, o ritmo, a ludicidade, né? O som. Então, ele tem uma relação anterior com a música e tem a sua autonomia para ser poema. Né? Estou pensando aqui poema de uma maneira geral. Então, assim também a dramaturgia. Né? Ela pode ser texto para a cena ou não. Ela pode se permitir se experimentar enquanto linguagem, considerando ou não estar na cena. E por que eu estou falando isso? Né? Porque talvez movidos ou movidas, né, as montagens movidas por uma necessidade de tirar o texto do centro da encenação,
saem dilacerando o texto verbal, né? Então, por exemplo, partem de um texto, não, vamos trabalhar um texto qualquer, né? Uma dramaturgia clássica, uma dramaturgia da antiguidade, e simplesmente abrem mão de uma tessitura que foi uma tessitura verbal que está ali composta, sai dilacerando esse texto. Né? Então, a gente acaba trazendo outras dimensões para a apropriação do texto em cena. Enfim, né? Então, essa dramaturgia, que uma vez estando livre, né, não necessariamente está para a cena, mas está para um corpo, ou está para uma leitura, ela pode ser o que ela quiser. Ela pode estar, pode ser, pode existir do jeito que ela quiser. O Jean-Pierre Ringard, ele faz um pouco dessa leitura, né, do paradoxo, da complexidade de ser texto dramático, pós-dissociação, dissociação imediata entre texto e cena. E aí ele diz o seguinte, que começa uma crise, né, quando o texto passa a ser somente texto, mas ele se isola, esse texto dramático se isola por se opor ao savoir-faire dramático e, inevitavelmente, ao enredo. Eu não diria que a dramaturgia se isolaria após a sua dissociação com a cena. Eu diria que ela se reinventaria. Principalmente quando eu tenho em mente o texto da Grace Passot, o texto Vaga Carne. Quando a gente tem uma voz que invade um corpo e começa a descobrir esse corpo. E nesse texto, em outros textos dela, existe uma busca do lugar da palavra. Né? Onde está a palavra? E essa palavra, sobre o sabor da palavra, sobre a palavra também ter um corpo, não é? E a palavra ser, a voz se apropriar da palavra e a partir disso manifestar um corpo. Então, pensando no texto da Grace Passot, essa dramaturga mineira, e uma das grandes referências da dramaturgia contemporânea, né? Um fenômeno da dramaturgia contemporânea, uma nova voz da dramaturgia contemporânea. Ela tem esse texto, então, de que eu estava falando, né, o Vaga Carne. E aí tem um momento no texto em que, primeiro, né, é a história de uma voz que invade o corpo. Isso já é muito interessante, né, para pensar a voz como uma singularidade, de pensar a voz como uma representação, de pensar a voz como uma autonomia, como estar no mundo de maneira autônoma, de pensar a voz como a expressão de um sujeito ou de uma sujeita, e essa voz vai tateando esse corpo, vai descobrindo esse corpo, e esse corpo inerte, né? Num primeiro momento inerte. E aí tem um momento, né, quando é o lado de fora, ela primeiro nos apresenta esse corpo do lado de dentro, mas aí do lado de fora ela diz assim, né, lá no texto, no finalzinho, no meio do texto, ela diz assim: já nem sei mais como é o corpo dessa mulher por fora. Quem é ela? Faz o quê? Aí a gente lembra das perguntas da Hilda Ilst, né? As coisas, tudo começa pelas perguntas. Quando se fala de uma voz de mulher, é preciso perguntar para ela quem ela é. Não é? E não se... Às vezes há uma vontade, uma necessidade da voz. Vamos dar voz para esse sujeito, essa sujeita. Mas essa voz que habita esse corpo, quando ela vai falar sobre esse corpo em relação ao espaço externo, ela pergunta: quem é? Quem é essa voz? Quem é ela? Faz o quê? Está aqui agora por quê? Sua coluna parece exausta, dá para perceber.
Dá para perceber daí? Ela fuma? Ela sempre foi mulher? De que cor ela é, por exemplo? Entrei numa caixa de som que dizia que este país é justo. Ela concorda? Ou seja, a gente tem uma voz aqui provocando o lado externo desse corpo sobre si mesma, né? Ou seja, alguém está ouvindo? Alguém sabe quem que é esse corpo? Alguém perguntou? Alguém se colocou a escutar esse corpo? Essa voz pergunta, né? Ela chupa sorvetes? Será que ela já usou os cremes Butterfly? Ela tem um cachorro? Alguém a ama? Será que ela não quer beber um café quentinho agora? Vocês se identificam com ela? Ei, mulher, você quer falar alguma coisa? Fala, você quer fazer um discurso? Faça! Quer que eu fale por você? A voz, né? Aí é o lugar da voz. Quer que eu fale por você? Ou seja, ela pergunta para esse corpo de mulher se ela quer uma voz que fale por ela. Eu falo. Como você quer que esses bichos te respeitem se você não fala? Então, aqui existe uma provocação dessa voz, né, de buscar a fala desse corpo. E mais adiante ela diz, né, a voz: idiota, babaca, otária, egoísta, gorda, patética, metida, homofóbica, pouco racista, mal informada, lésbica, violenta, insossa. Eu sei o que você quer. Eu sei bem o que você quer. Você quer me aprisionar. Você quer que eu seja uma mera representação de você. Carne, você é patética. Porque nesse momento a voz tenta sair do corpo da mulher e não consegue. Você quer que eu seja uma mera representação de você? Carne, você é patética. Você quer fechar os olhos e que então eu comece a imitar um ronco? Você me quer como uma ilustração disso que você chama de vida. Você quer rebolar e que então eu comece a cantar uma música insinuante. Você é pura mídia? Você me quer como um coerente espelho barato. Quer que eu te ajude a ser a imagem que o outro quer ver. Meu corpo responderia sim. Eu quero que a minha voz fale por mim. Até então, essa voz e o corpo da mulher são coisas diferentes, né? E aí esse corpo aprisiona essa voz, até porque essa voz provoca, né? Ela fica um tempo em silêncio para ver se ela sente falta dessa voz, e ela sente falta, o corpo da mulher sente falta. E aí mais adiante a voz chora e diz: eu sou uma mulher. E aí nesse momento que a voz se une a esse corpo, né, que essa voz passa a ter uma unidade com esse corpo, mais adiante ela se compadece com o repolinho, né, que é o feto que habita o corpo dessa mulher, desse outro corpo, e aí diz: a máquina desta mulher, ela chama o corpo de a máquina dessa mulher, a máquina desta mulher está desviando o percurso correto do sangue, sua consciência está invadindo tudo e eu ainda não consigo sair daqui. Agora vocês esquecerão essas minhas palavras? E essa, talvez o temor da voz, né, de ser esquecida, porque agora é um corpo. E essa, e também essa, onde estão as palavras? Onde? Talvez, espera. Aí a mulher é vista. Eu já sei quem ela é. Eu já sei. Ela é uma mulher. Ela é negra. Aí apaga a luz, né, Breu? Espera. A mulher é vista. Eu já sei. Ela está aqui, hoje, diante de vocês. E ela gostaria de dizer que... E aí a gente tem o fim, né? Então, aqui na Grace passou, nesse texto... É claro que assim, há uma afinidade de outras discussões para serem tragas, né, por esse discurso original de retorno à voz, quando o corpo recebe uma voz. Quais são
o que se tem depois de um corpo receber a voz? E qual é o lugar da palavra nesse corpo? São as questões que eu fico me levantando aqui. Bom, então, para finalizar essa questão da voz, que é excitante mesmo, né? Sobretudo pensando na voz que descobre um corpo que é estático lá em Grace Passou, mas que essa voz vai descobrindo, por exemplo, pontos de desejo, né? Que vai descobrindo todo um vazio que existe por dentro desse corpo. E aí a gente tem essa necessidade da mulher falar, né? Porque termina a peça e aí, olha, ela tem o que dizer. E aí vem o mundo. E aí esse mundo aqui, indo para um outro texto agora, da Natasha Centenaro, aquela pesquisadora e dramaturga sul-riograndense que eu falei no início, ela publicou em 2018, um livro chamado Duas Vezes Dramática, duas peças, A Não Origem do Mundo e Garotos Obedientes. E me chama muita atenção a maneira como ela reestrutura toda essa linguagem do texto dramático, toda a linguagem da dramaturgia. Então, ali, as rubricas, elas estão presentes como composição da cena, a ideia de discurso narrativo dentro do discurso dialógico. Ou seja, a partir do momento em que a dramaturgia aqui expressa de maneira verbal, tem liberdade para ser a dramaturgia que ela quiser, não só em função de uma cena, mas em função de um texto. Então, esse próprio texto se reinventa, se reconstitui, se recostura e produz novos sentidos. E ainda fica a curiosidade de como que isso se realizaria em corpo, em cena, né? Na linguagem da presença. Então, em A Não Origem do Mundo, a Natasha Centenaro traz um discurso original, um discurso cosmogônico, no sentido de trazer essa voz para o início das coisas e reconstruindo as estruturas, refazendo as estruturas. Ela faz isso em várias dimensões, tanto do conteúdo quanto da forma dramática. A começar, por exemplo, nessa peça, Na Origem do Mundo, pela lista das personagens. Então, ela tem aqui, a primeira personagem é Uma Mulher Fala, né? Então, uma personagem se chama Uma Mulher Fala, é a própria voz, né? Uma personagem que personifica a voz da mulher. Uma mulher fala, inaugurando a existência dessa voz da mulher. Aí a gente tem um núcleo formado pela mãe e pela filha, e um outro núcleo pela mulher M e a mulher N. Esses dois núcleos, no primeiro momento, vão conversar um pouco sobre a maternidade. E aqui a gente tem uma outra dimensão da maternidade experimentada pelas mulheres e que a gente não vê por aí, né? Não vê nas mães que são colocadas na dramaturgia, por exemplo, na mãe do Lorca, lá em Bodas de Sangue, ali ela é a mãe, né? Ou então na Irma também, do Lorca, que também fala de uma visceralidade da maternidade, mas aqui a gente tem o cotidiano da maternidade. Aqui, primeiro, né, o prólogo, que é o início, né, aquela parte do texto dramático responsável por introduzir e chamar o público para a peça, a gente tem um discurso entoado, né, um discurso aqui desenvolvido por essa mulher que fala, por uma mulher fala. E esse prólogo, a descoberta da buceta, é esse diálogo e a presença do grito, a maldição é você.
E aí ela já traz essa discussão do desejo da mulher ser amaldiçoado. E depois entra a cena, no finalzinho, né, desse prólogo, ela diz: era uma vez o mundo. No começo ela diz: era uma vez o mundo? Não. Era todas as vezes. Ou seja, aqui também tem uma simbologia ligada ao mundo, né? Que a mulher carrega o mundo, que a mulher cuida do mundo. E esse mundo aqui está condensado no seu filho, né? Na sua filha. E ela diz: era uma vez o mundo, era uma vez a fábula de quem começou o mundo e só descobriu a origem desse mundo quando abriu as pernas do mundo, criado por ela, e gritou, mas gritou com toda a sua voz. E aí começa a primeira cena. E aí, essa ideia de voz é levada ao extremo aqui, né? Então, a voz aqui são duas mulheres, uma mãe e uma filha dialogando. E aí começa o diálogo, né? A filha perguntando se o mundo vai acabar. A mãe está preocupada com o fato de se a filha vai ter ou não filhos, por conta do relacionamento que a filha tem. A mãe implica um pouco, né, com as namoradas da filha. E essa mesma mãe que está ali servindo café, que está ali dialogando com o mundo, no finalzinho, né, a gente tem acesso à subjetividade dessa mãe. Depois da filha perguntar: você se arrependeu de ser o mundo? A gente tem acesso a essa subjetividade. E ela diz assim: você tem 2 dias hoje. Você ficou mais de 40 minutos com os olhos abertos. Mas cada vez que eu me aproximava, você chorava. Dia 11, eu só queria 20 minutos para sentar no vaso e fazer cocô. E pegar uma revista e só esperar meu intestino. Você está chorando há 30 minutos. Já troquei a sua fralda, você já sugou o leite do meu peito direito. Depois dormiu com a boquinha ainda encaixada no meu mamilo. Foi quando tirei você, com medo de que se afogasse. Aí pronto, você voltou a chorar. Então te posicionei no peito esquerdo e você encostou o narizinho em mim e eu senti cócegas. Você ainda está mamando, meu mundo. 40 centímetros de mundo, meu mundo. 2 braços, 2 pernas. Cabelo você não tem, diz a minha mãe, que preciso cortar essa penugem pouca com a tesoura de ferro e enterrar na terra, pedindo para a santa fazer nascer cabelo bom e grosso. Qual é a santa? Que susto! Você quase me matou de susto hoje. Você ficou roxa de tanto chorar. Você ficou sem ar e eu fiquei desesperada. Não sabia como fazer você voltar a respirar. Tudo o que eu queria era que você entendesse que eu não sei o que fazer para você parar de chorar. E parar de chorar. Parar de chorar de vez. Não sei como acalmar você. Me diz, por favor. Como eu faço? São 3 horas da manhã e você não dorme. Você está rindo para mim. E sabe que vai ficar acordada a noite inteira. Você vai ficar acordada, mas eu preciso dormir. Você sabia? Desculpa. Eu estou muito cansada. Você me cansa. Você não me deixa dormir. Você me cansa. Eu preciso dormir. Eu quero dormir. Você não me deixa. Você me cansa. Dia 85. Você segurou meu dedo com tanta força. Como você tem força para ser um ser tão pequeno como você? Você não é frágil. Você tem força. Você tem muita força. Como você tem força? Você me deixa dormir, por favor? Você está grande, já pode começar a entender os horários, me ajude. Já vou levar sua mamadeira, se acalme, já vou. Você tem muita pressa. Para quem recém começou a ser, você, meu mundo, pronto. Estou aqui para você. Aqui a gente tem uma identificação imediata, né? Uma identificação imediata e cotidiana com a maternidade. Muito distante dessa maternidade idealizada socialmente, né? O quanto existe uma projeção de uma maternidade que sim, é maravilhosa, né? Falando como mãe.
mas que também nos soterra como mulheres, que também nos afoga como sujeitas, né? Então, assim, esse momento de dormir, né, eu passei muitas noites sem dormir por conta da minha filha que não dormia. E de fato, eu me lembro, inclusive, quando eu tomava banho, eu juro para vocês, eu escutava a voz da minha filha chorando no meu ouvido. Muitas vezes eu abria a porta do banheiro para ver se ela estava chorando mesmo, porque era como se o choro dela estivesse exatamente no meu ouvido. Então, o choro com o barulho do chuveiro caindo, né? Eu praticamente escutava minha filha chorando. E essa representação, né, que vai da mulher pobre à mulher rica, né, de várias configurações de mulheres e também dentro de uma singularidade, que são realidades distintas, né, de a gente não ter tempo de conseguir ir ao banheiro. Então, isso, de fato, é representação. Né? E aqui a gente tem uma mulher dramaturga que conseguiu captar isso, que conseguiu ouvir isso, né? Ouvir essa relação, esse conflito de maternidade, e justamente um conflito que envolve uma idealização e o dia a dia, né? O cotidiano. Por isso muitas mulheres aí, muitas situações dentro da maternidade, por exemplo, a depressão pós-parto, ou a rejeição completa do filho ou da filha, e tantas outras nuances que envolvem a maternidade, que estão muito além de um estado de graça, simplesmente, de um estado objetificado de maternidade. É claro que não são dimensões exclusivistas, né? Não são dimensões únicas. Então, existem várias camadas da maternidade que talvez, ou aqui a gente pode observar que é preciso que uma voz de mulher, é preciso uma voz feminina para entender isso que a gente passa, isso que a gente vive. E o quanto o teatro pode ser uma linguagem potente nesse processo de escuta. Curioso a gente perceber, né, o quanto esse processo de representação, esse processo de se ver, ele fortalece identidades, ele fortalece subjetividades, não é? E amplia não só para a sociedade, para quem está assistindo, mas para a própria mulher, a sua concepção de maternidade, né? A sua concepção, a sua relação com o seu filho, a sua autonomia enquanto sujeita, né? O quanto ela pode, nesse momento, se fortalecer enquanto mãe, sem aquele sentimento de culpa e de objetificação que ela tenta, né, corresponder a todo momento, tenta ser a melhor mãe, tenta ser uma pessoa perfeita, né? E aí a gente percebe o quanto, nesse caso, as artes de maneira geral, quando representam o quanto de singularidades essas histórias trazem, e ao mesmo tempo, né, paradoxalmente, o quanto essas dramaturgias e essas artes também atingem um número grande de mulheres, de pessoas, né? E aí a gente tem, e a partir disso, né, a partir dessa representatividade, a partir desse reconhecimento, a gente consegue mudar estruturas engessadas sobre essa maternidade que vem soterrando e violentando tantas mulheres, né? Soterrando por meio da culpa, soterrando por meio da objetificação, né? Soterrando pelo fato de a mulher ficar tentando, né? Corresponder a um ideário de mãe que simplesmente não existe para si. E aí voltando lá no texto da Grace Passou, ali a voz, né, tem uma preocupação de
de ensinar essa criança que está por vir a ter voz também, a ser alguém que não vai ser um corpo inerte, né? A ser alguém que vai ser respeitado, né? Cujo corpo será respeitado pela sociedade, enfim, né? Depois a gente tem, no texto da Natasha Centenaro, um diálogo de duas mulheres, a mulher M e a mulher N, e aí a gente tem também esse jogo, né, de mulher M e mulher N podem ser quaisquer mulheres, mas existe um recorte singular da relação que essas mulheres têm uma com a outra, né? E aí existe o mesmo assunto da maternidade aqui numa outra dimensão, né? Numa dimensão de delicadeza, numa dimensão tensa também, porque nós temos uma mulher N que deseja ter filhos, né? Que deseja maternidade, mas ela não consegue ter clareza sobre o fato de a sua companheira querer ter esse filho ou não, né? Então, essa história aqui contada, a gente, por meio dessa história aqui contada, a gente tem acesso a uma outra dimensão, a uma outra discussão de maternidade. E é curioso que aqui na mulher N, a gente tem o cuidado da mulher N em tocar nesse assunto, cuidado para não machucar a mulher N, e um outro cuidado da mulher N que tem esse desejo, né, parece ter esse desejo, mas também não quer causar um conflito, né, não quer instaurar um problema nesse relacionamento. Então, é a maternidade vista numa outra dimensão, dentro de um casal homoafetivo, e como é que esse assunto circula, né, nesse ambiente. Então, assim, né, e aí eu recomendo que vocês leiam o texto da Natasha Centenaro, depois tem a outra dramaturgia dela, nesse mesmo livro, Garotos Obedientes, que assim, é um pouco, assim, é intrigante, porque tem a figura de uma voz, né? A gente tem essa voz que está tentando descrever o desejo dessa mulher, né? Será que ele sabe o que ela está sentindo? E é interessante que ela ri, né? Ela ri o tempo todo quando ele fala do desejo dela. Enfim, então fica a leitura, fica a recomendação de leitura, também da Natasha Centenaro, né, um texto recente de 2018. Bom, enfim, né, finalizando então esse percurso pela dramaturgia, discutindo representatividade, discutindo o lugar do teatro nessa representação da mulher, eu queria então só retomar alguns pontos, né? Primeiro, é necessária uma procura, uma busca por essas vozes, né? Essas vozes, elas estão aí. Essa dramaturgia, ela existe, né? Essas vozes de mulheres estão aí. Existe o coletivo As Dramaturga, que durante a pesquisa que eu realizei para esse vídeo, eu me deparei com esse coletivo, né? As Dramaturga, tem um coletivo nas redes sociais. A editora PUC do Rio Grande do Sul publicou recentemente 13 livros de mulheres, algo completamente fora, né? Completamente alheio à publicação tanto de dramaturgia quanto de mulheres. Existem algumas editoras empenhadas em publicação de dramaturgia e de dramaturgia de mulheres. Eu me lembro agora da Cobogó, da Javali, que publicaram obras da Grace Passot, por exemplo. Existe também o grupo de pesquisa de dramaturgia contemporânea, representação e crítica, do professor André Luiz Gomes, da UNB. Eu também encontrei um artigo da Stella Fischer, chamado Gênero, Mulheres, Artistas de Teatro e a Experiência do Coletivo Rubro Obsceno, que foi publicado na revista Lume, e ali ela faz um levantamento de uma série de grupos e coletivos
destinados à questão de gênero no teatro. Eu tenho aqui comigo, em Goiás, o livro da Marília Ribeiro, do Núcleo de Dramaturgia da CIA Novo Ato, que foi até agora a única mulher que eu encontrei escrevendo dramaturgia aqui em Goiás. E aí eu convido vocês a ler os textos da Hilda Ilst, os outros, toda a dramaturgia da Grace Passot, a Leila Assunção, a Elza Vicenzo tem um livro bastante interessante chamado Um Teatro da Mulher, em que ela faz aí uma análise bastante aprofundada sobre o teatro produzido pelas mulheres nos anos 60 e 70. A Denise Stoklos também é também um exemplo importante, forte de dramaturgia contemporânea. Recomendo também a Natasha Centenaro, né? Então, assim, há um número cada vez mais crescente e mais aparente, mais evidente. Existem discussões já desse assunto na internet, finalmente. E aqui, né, nesse caso, pensando a dramaturgia por mulheres e o teatro, né, como que o teatro representa essa voz, o que eu percebo é o quanto essa linguagem da presença torna potente essa representatividade e torna potente a escuta dessa voz. Quando eu me deparo com outras manifestações de representatividade, né, como no romance ou na poesia, imaginem, né, um texto é publicado, depois ele é veiculado, nem sempre é publicado por uma editora de circulação nacional, né, essas estão talvez interessadas em outros tipos de textos, e até que esse texto chegue em nós, até que a gente faz a leitura desse texto, né, então é um processo de logística e muito lenta, um processo de logística muito lento. E agora o teatro ele consegue chegar mais imediatamente a um grupo, né, a essas mulheres. Ele consegue chegar talvez até mais democraticamente, considerando uma estrutura de país que nós temos, de naturalização do analfabetismo, né, de naturalização de pessoas que não têm acesso à leitura, né, e estão condicionadas a situações muito precárias de existência, de identidade, de subjetividade, né, e estão presos nessas estruturas muito enrijecidas de mulher, né, uma estrutura muito próxima do Hipólito, né, somente uma constituição, apenas uma ideia do que se tem de mulher, enquanto que existem muitas nuances. Então, eu entendo a linguagem do teatro como uma linguagem muito potente para a veiculação dessas vozes diversas de mulheres, não só de mulheres, mas de todos os grupos que não têm evidência ou que são marginalizados socialmente. E aí pensando, né, o lugar da dramaturgia nesse processo. Por que eu falei de teoria de dramaturgia, né? Por conta dessa relação corpo-texto. Quando é que o texto verbal tinha um lugar centralizado no teatro, depois esse lugar foi deslocado, depois ele foi reagrupado, mas o que me parece na dramaturgia das mulheres, dessas mulheres, pelo menos com as quais eu trabalhei, me parece ainda que o lugar verbal da voz no teatro ainda precisa ser explorado, ainda precisa ser descoberto. Então, quando a Grace Passot, né, ela se coloca ela escreve e vê no teatro uma forma de veiculação dessa escrita, isso me leva a pensar numa reorganização de uma relação entre o texto verbal e a cena, não numa situação de hierarquias,
mas em pensar qual é o propósito, né, daquele espetáculo, qual é o propósito daquela cena, né? E justamente no teatro, que assim como em outras instâncias, tem uma maioria masculina, tem uma maioria formada por homens, né? Então, essa voz que se manifesta pela palavra e essa palavra que busca um corpo, isso ainda parece necessitar de outros olhares e as mulheres estão contribuindo para conceituar ou reconceituar ou ressignificar o que é dramaturgia. Eu me vali, né, para falar de teoria de dramaturgia, eu me vali do texto do Antoine Artaud, né, um Artaud que é um poeta e teatrólogo francês importante para se pensar arte de maneira geral, mas é uma referência fundamental quando a gente fala de teatro moderno, quando a gente fala de poesia também moderna. Eu utilizei o livro dele, O Teatro e Seu Duplo, mas também o Pesa Nervos. Também me utilizei do filósofo Derrida, quando ele faz a leitura da obra do Artaud, né, por meio do texto A Palavra Soprada. Também do texto do livro da professora Lúcia Romano, O Teatro do Corpo Manifesto, Teatro Físico, para pensar essa trajetória do lugar do texto e a sua relação com o corpo. E também me utilizei do Quilice, né, que é também um outro leitor da obra do Antoine Artaud. A Ana Kiefer também é uma leitora do Artaud, para pensar essa dualidade, essa dissolução, para pensar o deslimite entre corpo e texto, né? Me vali também da noção de dramaturgia do Eugênio Barba e do Nicolas Savarese, na Arte Secreta do Ator, né? Que um livro também é uma referência importante para pensar a dramaturgia. E da própria dramaturgia dessas autoras, né? Grace Passot, Ailda Ilst e a Natasha Centenaro, para ressignificar o que é dramaturgia, para ressignificar o que é a voz de uma mulher no teatro. Né? Eu espero que vocês, de alguma maneira, possam contribuir com essas reflexões. Não são reflexões findadas, obviamente. A partir do momento, né, da escuta desse vídeo, vocês podem comentar, vocês podem debater, vocês podem discordar e juntas, juntos, nós podemos avançar nesse debate sobre a palavra, sobre a relação entre palavra e corpo. Agora eu estou me recordando do John Austin, sobre a teoria dos atos de fala, mas eu não inseri aqui na discussão. Quem? Maria Clara. Maria Clara Machado? Sim, mas eu estou pensando no caso da relação de corpo-texto. Maria Clara Machado é um nome importante também da dramaturgia, né? Nome famoso, inclusive, a Maria Clara Machado circulou, até mesmo pelo trabalho que ela fez com a dramaturgia para crianças, mas não só para crianças. Mas o que eu estava falando era do John Austin, quando ele estabelece a relação entre agir, entre dizer e agir. Acho que é algo que pode acrescentar a esse debate sobre o fato de dizer ser também agir. E, enfim, né, eu espero que a gente continue nesse debate e continue nessa luta mesmo de trazer, de desenterrar, né, as mulheres da sua própria história, da história do mundo e de um olhar sobre o mundo. É isso. Obrigada, se você chegou até aqui. Bom, e de onde veio essa ideia de fazer um vídeo sobre dramaturgia de mulheres? Bom, eu já estudo dramaturgia, né? Estudei dramaturgia de mulheres, de uma mulher, na verdade, da Ailda Ilst, de 2010 até 2018, pelo programa de pós-graduação em Letras e Linguística da UFG, e também com um período de pesquisa lá na Universidade de Lisboa, com a professora Alva Teixeira, que é uma leitora, né, importante da obra teatral da Ailda Ilst. E aí, no ano passado, 2020, eu fui convidada
pelo diretor da CIA-OPS, o João Bosco Amaral, para falar sobre dramaturgia, numa sequência de debates que ele estava desenvolvendo, chamada Conexões Cênicas. E aí, quando ele veio me chamar, né, várias edições já tinham acontecido, né, esses debates, e aí ele veio me chamar para participar, e eu fiz uma provocação. Eu disse, tá, João, mas eu queria que fosse pela Sol Silveira, ou seja, para ela a esposa dele, né? Então, é claro que isso eu não fiz de propósito. Foi justamente para desestabilizar esse lugar, né, de condutor dele nesse processo nesse projeto de Conexões Cênicas. E aí, de 2 dias depois, ele me disse, olha, você acredita que ela já estava pensando nisso? E ela já tinha chamado uma outra mulher para falar com ela, né? E no segundo dia, conduzido por ela, eu fui. E então, qual foi o tema, né? O tema foi dramaturgia de mulheres. Mas, nesse sentido, né, esse assunto foi crescendo. Antes eu só analisava a literatura no teatro, na literatura dramática, e me chamou muito a atenção esse lugar do corpo, e esse lugar tem chamado muito a minha atenção, o lugar do corpo, o lugar da palavra no teatro. Sobretudo porque, por ser atriz do Grupo Imagem, então eu estava entre a palavra, eu estava vivendo ainda uma dualidade entre a palavra e o corpo, né? Então, esse vídeo também é fruto de um processo de amadurecimento em relação à dramaturgia, e eu espero que vocês me ajudem a amadurecer também. Vale mais uma vez lembrar que esse projeto ele foi realizado pelo Governo Federal através do Ministério do Turismo, da Secretaria Especial de Cultura do Governo Federal, do Governo de Goiás e da Secretaria de Cultura de Goiás, por meio da Lei Federal Aldir Blanc.